Quando eu cheguei com uns 15 anos, eu me tornei dono da biqueira, da boca de fumo. Eu coloquei toda a minha força no crime. Eu participei de sequestro, de homicídio. Não sabia mais o que fazer, eu queria socorro, a minha alma gritava. O índice de criminalidade onde eu cresci sempre foi muito grande. Eu sou de Boa Vista, do estado de Roraima, e a rua onde eu morava, eu sempre via diariamente pessoas usando drogas, bebendo, assaltos, brigas, mortes. Quando eu cheguei à idade de 8 anos, eu tive o meu primeiro contato com as drogas, né? Chegou um ponto que eu me viciei na maconha, eu não tinha como sustentar o vício, então eu comecei a roubar. Comecei a entrar dentro das casas, comecei a furtar e chegou um período que a maconha já não estava mais fazendo tanto efeito. Eu conheci a cocaína. Eu gostava da adrenalina de estar na rua, de estar fumando, de estar roubando. Eu era curioso pelas coisas. Então, eu busquei pessoas que me ensinaram a mexer com arma. Eu tinha aquela ideia errada de que eu poderia cometer um crime perfeito que ninguém descobriria. E com isso eu acabei influenciando meus irmãos. Minha mãe encontrou dentro de casa drogas. Eu lembro de uma certa vez que ela entrou dentro de casa, ela encontrou uma bolsa com 50 mil de crack. Ela me levou no conselho tutelar, mas não deu continuidade. Ela contratou pessoas para me investigar. Eu lembro que uma vez ela me colocou dentro de um carro e eu perguntei: para onde a gente vai? Ela falou: você vai ver quando você chegar lá. Eu não imaginava, mas ela me levou dentro de uma unidade socioeducativa, onde ficam os menores infratores. E a intenção dela é que quando eu chegasse lá e visse aquela cena, aqueles garotos cumprindo medida atrás das grades, ela imaginaria que eu ficaria com medo e abandonaria aquela vida, né? Só que foi diferente, né? Eu não demorei um mês, em um assalto que eu cometi com outra pessoa de maior, eu fui parar dentro daquela unidade onde ela me levou para querer me colocar medo. Eu lembro de uma visita da minha mãe e meu pai estava junto, ele fez só uma pergunta para mim, ele foi só para fazer essa pergunta: quando você sair daqui, você vai parar com tudo isso? Eu olhei para os olhos dele e falei assim: pai, quando eu sair daqui, eu não vou mais viver nessa vida. Eu estava sendo sincero, não queria mais estar ali dentro. Só que quando chegou a liberdade, eu me lembro bem dessa cena porque ela marcou. Eu não fiquei 5 minutos dentro de casa, só deixei as roupas e já saí para a biqueira. Daquele dia em diante eu fiquei pior. Eu coloquei toda a minha força no crime, eu conheci pessoas que me levaram a um escalão do crime. Eu participei de sequestro, de homicídio, outros assaltos. Eu vi coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Eu não conseguia mais dormir. Quando eu ia me deitar, eu lembrava: a polícia pode invadir minha casa, os inimigos. Eu adquiri muitos inimigos no crime, né? Tentaram me matar várias vezes. E tudo isso começou a mexer muito com a minha mente. Eu cheguei ao ponto de ficar alucinado. Eu dentro de casa, eu escutava o barulho de carro, eu saía correndo, eu pulava o muro, eu atirava para as pessoas. Eu quase matei a minha mãe. Minha mãe desenvolveu uma depressão profunda. Eu olhava para o semblante da minha mãe e dava tristeza. Por conta de tudo que ela viu eu fazer, ela tinha ataque, caía na rua. Minha mãe sofreu muito comigo, muito. Quando eu cheguei com uns 15 anos, eu me tornei dono da biqueira, da boca de fumo. E para acarretar o problema, eu me ajuntei com a menina e tive uma filha com 16 anos. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Eu ouvia vozes. Quantas vezes pela noite eu ouvia pessoas chamarem o meu nome, quando eu ia ver não era ninguém. Eu estava vendo vultos, eu fiquei perturbado. E nesse período eu comecei a usar muita droga, usar muita cocaína. E numa noite, usando cocaína, bebendo em um bar, eu tive um princípio de overdose. Aquele dia eu pensei que eu ia morrer. Me deu um choque. Tanta dor, senti muita dor, eu caí no chão, comecei a ter um ataque. E é nesse momento que a gente lembra de Deus. Não sabia mais o que fazer, eu queria socorro, a minha alma gritava. Eu não tinha uma ideia de como sair daquilo. E, para falar a verdade, eu não tinha esperança, não tinha perspectiva de mudança. E até que um dia eu estava
num domingo à tarde, usando, amanhecido, na biqueira onde eu era dono. Eu recebi a visita de 3 pessoas. 2 delas eu já até conhecia, já tinha visto, no crime também, usando junto comigo. E dessa vez eles vieram com uma proposta diferente. Eles não foram lá para comprar. Eles foram lá para me convidar. Eram obreiros da Igreja Universal. Ele fez um desafio para mim, que se eu fosse na igreja e eu voltasse do mesmo jeito, ele não me convidaria mais. A princípio eu não sei porque eu aceitei aquele convite, mas ali os meus olhos brilharam porque pelo menos alguém tinha me mostrado que tinha como eu sair daquela vida. Sinceramente, eu não lembro quem era o pastor, não lembro o que o pastor falou, mas aquele pastor fez uma oração por mim. Nunca tinha acontecido aquilo na minha vida. Eu comecei a lagrimar, comecei a chorar. Só que não era um choro da alma, hoje era a alma que não aguentava mais pedindo socorro. Aquela oração, ela tinha tirado as escamas dos meus olhos. Eu tive o seguinte pensamento: o que eu estou fazendo da minha vida? Veio várias cenas, né? Eu lembrei da filha que estava dentro de casa, drogas para todos os lados, várias armas dentro de casa. Eu disse para mim mesmo: nunca mais eu vou usar droga, nunca mais eu vou fumar, nunca mais eu vou beber, eu vou sair dessa vida. E eu comecei a participar das reuniões de libertação. Eu deixei de usar, perdi o desejo pela maconha, pela cocaína, deixei com vício, cortei as amizades. Só que eu estava envolvido com tráfico, eu dependia, eu nunca tinha trabalhado. Mas um dia eu vi um vídeo que falava da salvação. Aquele ali foi o estopim. Eu me lembro que foi pela parte da noite. E eu disse para mim mesmo: tô nem aí o que vai acontecer comigo a partir de hoje. Eu não sei se eu vou morrer de fome porque eu vou largar o tráfico. Eu não sei o que vai acontecer de mim. Mas eu nunca mais vou fazer o que eu estou fazendo agora. Eu queria me batizar naquela hora. A decisão foi tão grande que eu queria me batizar naquela hora. Mas era noite, a igreja já estava fechada. No outro dia, eu cheguei até a igreja e eu falei para o pastor. Quando eu subi das águas, eu tive aquela impressão. Deus me deu uma chance de escrever uma nova história, né? E daquele dia em diante, participando das reuniões, eu ouvia muito falar sobre o Espírito Santo. O pastor falava muito que o Espírito Santo era o que ia me dar a condição de eu permanecer na fé. O Espírito Santo ia me dar paz, ia me fazer feliz, completo, realizado. Tudo aquilo que eu buscava, que eu busquei no crime que ele não pôde me dar. Nesse período eu consegui um trabalho de vigia. E eu lembro que quando eu ia para as madrugadas trabalhar, eu levava a Bíblia. Eu não sabia muita coisa, eu ficava pesquisando no YouTube. Eu colocava Bispo Macedo falando sobre o Espírito Santo. Bispo Macedo falando sobre o encontro com Deus. Eu queria fazer, mas era uma sede tão grande, eu não ouvia mais músicas seculares. Opção minha mesmo. Eu me privei de tudo. Eu de manhã, de tarde, de noite, eu pensava no Espírito Santo, eu tinha sede, eu tinha que receber ele. Fui aprender o que é um jejum para poder agradar a Deus. Eu queria chamar a atenção de Deus, eu coloquei toda a minha força, toda a minha vida. Eu queria, e eu ia receber. E eu não sabia muito me expressar, orar, rezar, eu não entendia muito sobre isso. Eu quero o teu espírito, hein? Eu quero ir até o fim, eu não quero mais voltar pro crime. Então me dá teu espírito aí. Falava até de uma forma assim, mas de todo o meu coração. Deus viu uma sinceridade muito grande dentro de mim. Eu queria uma nova vida, eu não queria mais aquilo. A fé tinha sido revelada para mim. Numa quarta-feira à noite, eu tinha me preparado, preparei a minha Bíblia, fiz um jejum. Sabe, me afastei no trabalho, eu fiquei mais reservado. Aquele dia, que dia. E eu buscando, eu falei para Deus: poxa, eu já não sei mais o que deixar. E teve um momento que o pastor falou assim: você já falou com Deus? Se Deus está aqui, você vai ter uma experiência com Ele agora. Meu Deus do céu. Aquele dia foi o dia mais especial de toda a minha vida. Nem o nascimento da minha filha foi tão maravilhoso como aquele dia. Eu posso afirmar, eu não senti nada. Não houve um sentimento. Inclusive, a demora de vir, eu acho que era porque eu esperava sentir alguma coisa. Mas, sabe,
foi como se Deus dissesse assim, ó, eu te aceito. Meu Deus. Aquele dia, não tem como se emocionar, não falar, porque esse dia foi o dia que eu recebi o próprio Deus dentro de mim, né? Eu recebi uma força tão grande, meu Deus do céu, essa força até hoje. Foi uma força tão grande, mas tão grande, que eu não queria mais nem saber do que de falar para mim. Eu tenho marcas no corpo, eu tenho tatuagem, orelha furada, meu cabelo era pintado de louro, eu tinha um vulgo no crime, eu tinha um cargo, eu fui dono de biqueira, de boca de fumo, eu fui tanta coisa, mas hoje eu sou filho de Deus. E aquela força que eu recebi naquele dia, a força do Espírito Santo, não saiu mais de dentro de mim. Uma cena me marcou muito depois de eu ter recebido o Espírito Santo, porque eu passei a olhar para as pessoas diferentes. Eu comecei a pensar, poxa, se eu receber isso, imagina aqueles rapazes que estavam comigo lá, se ele receber, poxa vida, eles vão ter o que eu tenho, eles vão ser felizes também, eles não vão mais precisar de droga, eu não preciso mais de droga, eles também não vão precisar. Eu estava vindo do trabalho, eu passei em frente da igreja e eu vi o pastor trabalhando, estava ali mexendo na porta da igreja, limpando. Sabe, eu olhei para aquilo e falei, poxa, eu poderia estar aqui. Eu perdi o prazer, aquele sonho, eu tinha um sonho de ser um engenheiro, de fazer uma faculdade. Sabe, aquele sonho morreu e era Deus me chamando para o altar. Eu conheci os grupos da Igreja Universal. O primeiro grupo que eu participei foi o Universal no Sócio Educativo. Foi uma experiência tão grande porque o sócio educador, que assinou o papel para eu poder sair da unidade, foi o mesmo que abriu a porta para eu poder entrar, mas não mais para cumprir uma medida, mas ele abriu as portas para eu poder contar o meu testemunho lá dentro. Até hoje eu faço parte do Universal no Sócio Educativo. Hoje eu não entro mais só para contar o testemunho, além do testemunho nós pregamos para esses jovens, né? Eu que um dia estive na condição deles e olha, hoje eu sou feliz, eu não troco a vida que eu tenho hoje por nada. Minha mãe começou a fazer o mesmo que eu, começou a frequentar a igreja, participar das reuniões de libertação. E hoje minha mãe é obreira da Igreja Universal. Minha família sofreu tanto comigo, hoje eu cuido das famílias. Hoje eu desenvolvo um trabalho com as famílias dos garotos que estão dentro da unidade. Todos os domingos nós recebemos aqui dezenas de famílias. E assim, não precisa eu falar para elas. Quando elas olham para mim, as mães choram, né? Porque é tudo que a mãe quer ver, é um filho transformado. E hoje eu posso dizer que eu tenho a verdadeira vida. E é do crime para o altar.